primeira onda de frio do inverno chegou de forma intensa e atingiu a região sul do país neste fim de semana, com temperaturas negativas. Vamos conversar com o sócio-diretor e meteorologista da Notus, Alexandre Nascimento. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Elisângela, Rafael, bom dia a todos. Alexandre, esse período assim, de temperaturas baixíssimas, essa onda deve durar quanto tempo, assim, esse período? Olha, Elisângela, aos adoradores do frio, más notícias, né? Pelo menos aí mais 24 horas de frio intenso. Né? Como você bem disse, a temperatura chegou a valores negativos no sul do Brasil. A temperatura mínima mais baixa, né, observada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, ficou na região de São Joaquim com quase 6 graus abaixo de zero. Obviamente que existem outras localidades, né, monitoradas por outros institutos, onde a temperatura foi até mais baixa do que isso. Mas a tendência nos próximos dias já é de enfraquecimento desse ar polar. Amanhã, as temperaturas ainda devem ficar próximas a 0 grau no interior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e também no sul do estado do Paraná. Mas aí a tendência no restante da semana é de temperaturas em ampla elevação, né, fazendo com que a gente deixe para trás aí esse frio tão intenso. Como eu falei, né, um frio bem rápido, bem curto mesmo, para aqueles que estão sonhando, né, com a temperatura baixíssima, como, por exemplo, né, o pessoal do varejo. Infelizmente, as notícias não são tão animadoras assim. E depois segue o calor, Alexandre, porque a gente teve um mês aí de junho, estamos fechando aí um mês de junho muito quente, muito seco, né? Para esse começo de julho agora, então, esse frio aqui foi um soluço, é isso que dá para entender? Pois é, eu acho que você falou aí, você né, traduziu o que deve acontecer aí nas próximas semanas. A gente teve aí essa frente fria mega organizada, né, capaz de quebrar essa condição de junho aí que você bem narrou, né, que foram temperaturas bem mais altas do que o normal para a época do ano. Só que a gente vai perceber que ao longo da próxima semana, né, a temperatura volta para padrões, né, um pouco mais baixos, porém parecidos com o que a gente vinha observando nas últimas semanas. Só para a gente ter uma ideia, São Paulo hoje deve ficar entre 12 e 15 graus, 16 graus no máximo. Quando for lá pela quinta, sexta-feira, deve ficar com mínimas em torno dos 12, 13 graus, ou seja, as madrugadas continuam frias. Mas as tardes já voltam para os 26, 27 graus. Então, a gente vai continuar com aquele padrão mais parecido com o começo de outono, meados de outono, do que realmente inverno, né? O inverno já tem aí 2 para 3 semanas, e por enquanto, tirando essa onda de frio, não está dizendo algo que veio. Isso que eu ia perguntar, inclusive, Alexandre, como vai ser o inverno esse ano? Porque o ano passado foi bem diferente, atípico, né, com tantas mudanças climáticas. E vai ser um inverno mesmo ou, como você disse, né, um inverno mais ou menos? Temperaturas baixas na madrugada, durante o dia o calor, porque faz tempo que São Paulo, pelo menos, né, Colombo, a gente não vive um inverno, como o nome já diz, bem frio. Olha, por enquanto, nada muito especial. A gente teve essa onda fria. Ao longo dos próximos meses, vamos ter mais ondas frias? Sim, mas sempre intercalando com períodos aí de temperaturas amenas ou, eventualmente, até quentes. O grande sentimento da gente, quando passar o inverno, é de que o inverno foi muito fraquinho. Então, esse ano é isso. Vamos ter mais ondas de frio do que o ano passado? Sim, mas intercaladas aí com esses períodos mais quentes, como a gente vai observar essa semana. Começando mega gelado, né, mas termina bastante, vamos dizer assim, não super quente, né, porque as pessoas não vão sentir aquele calor de maio, de abril, né, mas a sensação é de que o inverno realmente ele não veio para ficar e para valer esse ano. Tá? Então essa é a condição que a gente espera para os próximos meses. O sul vai registrar temperaturas, né, sempre um pouco mais baixas, o que é naturalmente normal e esperado para a época do ano. As frentes frias, elas serão regulares, né, durante esse mês de julho. Isso quer dizer que, para o sul do Brasil, há expectativa de chuva que não deve ser torrencial, como foram aí nos últimos 2 meses, mas as temperaturas elas devem ficar de 2 a 3 graus além do normal,
né? Então, eventualmente vai ter o frio, mas não é aquele frio de fato, né, como está acontecendo hoje, né? São temperaturas um pouco mais altas do que o normal para a época do ano. Então, essa é a condição que a gente deve esperar. Agora, São Paulo, né, Mato Grosso do Sul, que fica no meio do caminho, esse frio ele fica ainda mais, vamos dizer assim, esporádico. Então, a gente teve essa onda de frio e, pelo menos aí nas próximas semanas, olhando os modelos, não tem nada muito especial sendo esperado. Então, o frio vai ficar, de fato, restrito às noites, madrugadas e comecinhos de manhã, às tardes, com temperaturas amenas ou, eventualmente, até mais quentes, né? Bem mais quentes do que o normal. Agora, daí para cima, o que eu quero dizer daí para cima? Minas Gerais, Goiás, né? O próprio estado de Mato Grosso, o sul da Amazônia, que eventualmente tem friagem, né? Isso aí vai ficar ainda mais esporádico e olhe lá que algumas áreas nem devem ver frio esse ano. E seco também, Alexandre, porque a gente está falando muito aqui, é um período seco, né? Um período que chove menos, naturalmente chove menos. Na região centro-oeste, a gente tem falado muito dos incêndios no Pantanal e chuva naquela região seria bem-vinda agora. Alguma possibilidade, mesmo que rara? Olha, nem é rara, viu, Rafael? A condição lá é bem preocupante. Se a gente analisar os últimos 9 meses, em média, choveu menos do que o normal em todas essas áreas, né? Haja vista aí os trabalhos que estão sendo divulgados sobre a redução da quantidade de água comparado aí a anos anteriores. Então, a condição de seca, ela é uma condição que foi sendo construída ao longo dos 9 meses. Nos próximos 3 meses, como você falou, normalmente não chove mesmo, só mesmo, vamos dizer assim, quase que um milagre para que isso aconteça. E, infelizmente, né, esse tipo de milagre é amplamente difícil, é muito difícil chover, por exemplo, na região do Pantanal, no estado de Mato Grosso, né, na região do Mato Piba, ou seja, subindo um pouco ali, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, o próprio interior de Minas, de São Paulo, de Goiás, essas áreas, o pico, né, até mesmo o centro-oeste, o pico das queimadas, elas ocorrem mais ou menos ali entre julho e setembro, né, com foco principal ali em agosto. Então, quer dizer, a gente está, né, antes do começo, a gente já está observando essa explosão de queimadas. E, vamos dizer assim, a culpa disso está mais nos últimos 9 meses, né, e, como eu falei, os próximos 3 meses, só um milagre, e infelizmente, milagres nesse ano não devem acontecer nessas regiões. Infelizmente, as notícias não são boas. Muito obrigada pelas informações. Nós conversamos com o sócio-diretor e meteorologista da Notus, Alexandre Nascimento. Muito obrigada, viu, pelas informações aqui no Jornal da Manhã. Um grande abraço, até a próxima.